Graça e paz. Hoje vamos estar falando sobre como vencer o mal e como também reconhecer algumas estratégias que o mal usa para atingir a humanidade baseado nas Escrituras, na Bíblia, né? Então, o que tem na Bíblia que nos revela o jeito que o mal age para nos afetar. Então vamos aprender isso hoje. A primeira coisa que o diabo faz para atacar alguém é tentar dividir. Ele divide para poder enfraquecer. Quando ele divide, ele tem aquele versículo lá em Marcos, capítulo 3, versículo 25, que está escrito assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Então a primeira coisa que ele tenta fazer é dividir. Ele vem causar divisão, ele vem causar discórdia, semear contendas. Essas são as obras do mal. E muitas pessoas que não têm discernimento acabam caindo nisso. É filhos virando a cara para o pai, é famílias que não conversam, amigos que deixam de falar, de conversar, porque houve ali um mal que foi semeado. E esse mal pode ter sido algo que foi difamado ou alguma coisa que gerou aquela separação, aquela ruptura. Então a casa ficou dividida. O inimigo também usa muito é fazer aquilo que é mentira parecer verdade. Por exemplo, e o errado ele faz aparecer certo. E o certo ele faz aparecer errado. Será que nós nunca vimos isso hoje, nos dias de hoje? Muita coisa que é errada ganhando força de lei para parecer certo e as pessoas têm que aceitar porque foi por força de lei que aquilo foi imposto. Então, uma coisa que é errada, que a Bíblia nos mostra que é errado, estão por força de lei forçando para que seja visto como certo. Então, essa é mais uma estratégia do inimigo. Uma outra estratégia que ele usa é seduzir com prazeres vazios. Oferecer prazer para a pessoa, isso leva a pessoa ao pecado, ao vício. Consumir certos produtos proibidos, como pornografia e etc. Então, isso é uma estratégia do mal para trazer a pessoa, para fazer a pessoa pecar. Então, a pessoa é seduzida, né? E uma das formas de possessão demoníaca atualizada, porque o inferno ele se atualiza, né? Eles se atualizam, eles estão em progressão também. Assim como a humanidade está evoluindo, o inferno também está progredindo, de certa forma. Quer ver um exemplo? A embriaguez, por exemplo. Quais são os sintomas da embriaguez? A pessoa fica tonta, fica fora de si, perder o juízo e fazer besteira? Então, pode-se dizer que isso também é uma forma de possessão demoníaca atualizada. A pessoa que tem uma possessão demoníaca tem os mesmos sintomas. Então a gente vê que a pessoa ela está a bebida ou as drogas ou qualquer outra coisa que venha seduzir a pessoa dessa forma também é uma forma de possessão. Então a gente vê que o mal ele fez um upgrade, ele atualizou. E isso começou a partir da Arca de Noé. Noé foi o primeiro a se embriagar com vinho, né? E a Bíblia diz: não vos embriagueis com vinho aonde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso por quê? Porque o mal está usando isso. Então nós sempre usando a Bíblia para discernir como que o mal está agindo no meio da humanidade para tentar destruir a humanidade. E ataca a família, ataca a fé. Por quê? Porque a família é a célula da sociedade. Se destruir a família, ele destruiu uma célula, é como um câncer. E aquela célula, várias células destruídas, a sociedade quebra. Então é uma forma também do mal atuar destruindo famílias dessa forma assim. Algumas famílias Deus permite até que sejam desfeitas porque existe um propósito maior por trás disso.
Mas quando nós vemos que existe a mão do inimigo por trás também, né? Por exemplo, a mulher que quer tentar matar o marido, ou vice-versa. Então, é bom se separar, né? Para não cometer um pecado pior, né? E nesse caso, eu acredito que não teria problema separar, e até deve separar, né? Mas nós também podemos ver que o inimigo também usa isso daí para separar também os casamentos, né? Então, ele se disfarça de luz, sabia? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, está escrito assim, ó: E não é de se admirar, porque o próprio Satanás transforma-se em anjo de luz. Então, uma das estratégias que ele usa para atacar a humanidade é se parecer com o bem. Às vezes uma coisa que parece que é o bem, mas por trás daquilo tem uma força motora demoníaca que está fazendo aquilo, aquela fé, aquela crença movimentar-se para que as pessoas possam ser enganadas e crer naquilo. Por isso que a Bíblia diz assim: amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Então, quando aparece alguma outra coisa que você possa substituir Deus, isso é pecado. Então é o que está falando ali. Muita coisa que às vezes parece boa. Por exemplo, se nós vermos um anjo de luz, né, na nossa frente, com asas, brilhando, será que ele chegasse e falasse assim para nós: hoje vocês não vão mais, a partir de hoje não vão mais seguir o evangelho de Cristo, vão seguir esse outro evangelho aqui? Muitas pessoas acreditariam nele. Por quê? Porque era um anjo de luz com asas e efeitos cinematográficos e luzes e um monte de coisa. Temos que estar alicerçados na palavra, porque a própria Bíblia cita isso. Satanás, ele também pode se transformar em anjo de luz. Alguma coisa que parece ser boa e não é, né? Então, tem que ter esses discernimentos, né? Por exemplo, a distração. A distração é mais um upgrade do inferno para destruir a humanidade. Por exemplo, o celular. As pessoas ficam o dia inteiro no celular, por exemplo, né? Principalmente crianças, né? O dia inteiro ali no celular, passa o tempo, daqui a pouco já é hora de dormir. Houve uma distração ali. Então a pessoa não fez mais nada durante o dia. Ou ficou nas redes sociais rolando feeds, ou ficou no joguinho o dia inteiro, né? Isso é uma distração. Então, o que a distração faz? A distração mantém a pessoa ocupada. E ela estando ocupada, ela não vai ler a Bíblia, não vai orar, não vai buscar a Deus. Nem tampouco ela vai pensar sobre Deus. Então, essa é uma pergunta feita com muita seriedade. Será que não estamos sendo distraídos pelas coisas dessa vida? Será que não estamos sendo enganados? Será que não estamos sendo levados por efeitos visuais que parecem anjos, mas o objetivo principal é levar a pessoa a distanciar-se de Deus? Então, tudo isso são coisas que nós temos que refletir. E como nós podemos vencer isso no dia a dia? A Bíblia também mostra o caminho. Está lá em 2 Crônicas 7 e 14. Diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, a Bíblia nos ensina como vencer essas coisas que o inimigo tem colocado no nosso dia a dia, né? Primeira coisa é o retorno, é você reconhecer que está errado. Reconhecer que, opa, realmente eu fui enganado pelo mundo, eu fui seduzido pelo mundo, as agruras dessa vida sufocaram. Esse é o passo inicial e principal, seria o arrependimento. Então, quando você se arrepende, você se converte, é como se você estivesse indo numa direção, desse meia volta e voltasse numa direção oposta. Olha, a igreja hoje,
todos que seguem a Cristo, estão na contramão do mundo. Sabiam disso? Nós estamos indo na contramão do mundo. Todo mundo está indo nessa direção, marchando para o abismo. Nós estamos indo na contramão do mundo. Então, viver na contramão é seguir a Bíblia. Porque está todo mundo indo para uma direção. Seduzidos, todas as pessoas que estão indo enganadas, distraídas, muitas pessoas com distrações sérias e severas, né? Pessoas que você fala assim, para com o joguinho, a pessoa se sente até ofendida com aquilo. Porque é uma coisa que ela gosta, o cérebro já está viciado e aquilo para ela é questão de morte para aquela pessoa, né? Ficar sem o joguinho é um tédio. Então a pessoa já está ali distraída. Quando você fala algo que ela vai para ela se tocar, né, e fazer essa conversão, voltar do seu mau caminho e continuar no caminho que leva aos céus, deixar a distração, deixar todo o embaraço, a pessoa se sente ofendida. Uma outra forma de você combater essas estratégias do inferno é você viver uma vida de verdade e discernimento. A verdade é uma espada que corta a mentira. Então a mentira, ela precisa ser cortada, desmascarada, trazida das trevas para a luz, para que haja, então a pessoa consiga ver e consiga se arrepender, né? Então toda a verdade com discernimento, isso tem que ser trazido às claras e a mentira tem que ser cortada pela verdade. A humanidade ela precisa conhecer a verdade. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem coisas para até os nossos dias de hoje. E olha que ela foi escrita há milhares de anos atrás. E ela se atualiza. Quando você lê as palavras de Deus, ele fala de distração. Para você não se distrair. E hoje nós vemos as distrações dos dias de hoje. Ali fala sobre tudo que o inimigo usa para atacar a humanidade e levar a humanidade para o inferno. Até mesmo bebidas. E que também é uma forma de possessão demoníaca, porque a pessoa fica controlada pelo álcool. Então, o que a Bíblia diz sobre a verdade? Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é a verdade que liberta. É a palavra de Deus que quando você começa a ler, ela vai libertar de todas as artimanhas do inferno que foi tramada, que foi planejada, que foi pensada para levar você para o mau caminho, levar você para o abismo. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, também está escrito assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o que nos fala esse versículo? Que nós temos que alimentar a fé e não alimentar o medo. Então, o medo é também uma artimanha do inferno. Por quê? Porque quando você tem medo, você está acreditando que algo que você está colocando a sua fé, embora seja uma fé negativa, o medo é uma fé negativa. Então, quando você coloca a sua fé naquilo, o que está acontecendo com você? Você está deixando Deus em segundo lugar, porque a Bíblia diz para confiar em Deus. E se você está tendo medo, você está confiando no medo, que o medo é mais poderoso, que o medo é mais forte, que você está perdido. Porque é por isso que a pessoa que sente medo, ela age dessa forma, né? Então, o que diz lá em 2 Timóteo, né? Deus não nos deu o espírito de covardia, de medo, né? Mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, o medo é mais uma artimanha do inimigo, né? Para tentar destruir a humanidade. E nós temos que nos fortalecer a todos que você possa conversar. Converse fortalecendo-os na fé. Fortaleça os seus amigos, fortaleça a família, traga os valores,
né? E quais são os valores? Os valores bíblicos. Esses é o que vão fortalecer a pessoa espiritualmente falando, né? Isso vai ser um resultado maravilhoso. Famílias unidas, amorosas, onde todos amam mutuamente uns aos outros. Ninguém fica com disse-me-disse, ninguém fica com, não vou mais falar com ele, ele não sei o quê, o pai é assim, a mãe é assim, e a gente vê que o mundo hoje, a maioria das famílias acontece isso, porque é uma coisa que o inimigo tem investido para destruir as famílias. Tenta quebrar o amor, tenta quebrar o respeito, tenta quebrar a fé. Os primeiros sintomas de um ataque satânico às famílias é esse. Primeiro ele atinge a fé, a pessoa não passa mais a crer em Deus. Depois vai afetar o amor entre pai e filho, entre filho e pai, entre mãe e filho, mãe, e assim vai. Né? Começa a afetar o amor, aquilo começa a doer. Né? A pessoa vai se sentindo rejeitada, a pessoa vai sofrendo por causa daquilo, e é uma coisa que foi forjada no inferno, né? Foi feita no inferno, planejada no inferno. Como nós podemos vencer no dia a dia? Revestindo de toda a armadura de Deus. Sabia que Deus é guerreiro? Se ele tem armadura, ele é guerreiro, né? E a Bíblia fala assim lá em Efésios, né? Revestivos de toda... Efésios capítulo 6. Revestivos de toda a armadura de Deus para que possais resistir o dia mau. Então, o capacete da salvação, ele vai proteger a nossa mente. A couraça da justiça, o que é a couraça? É aquele peitoral, né? Ela vai proteger o nosso coração. O cinto da verdade, o cinto que é colocado nos lombos, assim, né? Aquele cinto protege também o nosso corpo, né? Escudo da fé, espada do Espírito, calçados os pés no Evangelho. Então esta é a armadura de Deus que nós temos que vestir. Sem essa armadura, não tem como vencer as astutas ciladas do inimigo. Ele usa estratégias, é um estrategista milenar. O homem nasce e não dura mais que 100 anos. Às vezes passa um pouco de 100 anos, mas é muito pouco. O que passa de 70 anos é cansaço e enfado. O mal não. Ele está aqui desde a época de Adão. Então ele já conhece a humanidade, ele sabe como destruir a humanidade. Ele já sabe quais as artimanhas ele usa, porque ele já estudou a humanidade por milhares de anos. Então, ele sabe atacar. E para nos defendermos, temos que ter a armadura. Se não tiver o capacete da salvação, os seus pensamentos vão ser transpassados pelos dardos inflamados do inimigo. Aí vem os maus pensamentos. Então nós temos que ter essa proteção. Por isso Deus nos deixou essa proteção. Temos também que praticar o amor. O amor é inabalável, é inatingível. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta e tudo é vencido pelo amor. Se não tiver amor, eu nada serei, como diz lá em 1 Coríntios, né? Então o amor é a força que destrói o ódio, que destrói o mal. A humanidade ela pode se defender do mal amando. Uma resposta branda afugenta a ira. Então, quando a pessoa dá uma resposta branda, cheia de amor, aquele mal já cai por terra. Romanos capítulo 12 e 21 está escrito assim: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. O amor vence o mal. E a Bíblia diz que o amor é mais forte do que a morte. É mais poderoso que a morte. Então, temos que amar e também esperar pela salvação de Deus. Né? Como diz lá Apocalipse 3 e 11. Eis que venho sem demora. Conserve o que tens para que ninguém tome a sua coroa. Conserve o que tens. Está dando uma ideia de quê? Esperar, conservar, espera em Deus.
para que enquanto esse período de espera, ninguém tome a sua coroa. Então o mal está aí para tentar tomar a nossa coroa, para tentar impedirmos de chegar, de conhecer a Deus, de irmos para o céu. Porque o mal quer adeptos para o inferno. Ele não quer ir para o inferno sozinho. Então ele quer levar as pessoas com ele para ele poder ter um reino lá. Ele quer mandar, ele quer ter um reino lá, né? E existe também o reino dos céus. Então a pessoa pode escolher. Só que é uma escolha onde o caminho é estreito. Você não pode muita coisa. Muita coisa que você podia fazer antes, quando você faz a escolha, esse caminho, você não pode mais ter algumas atitudes. O caminho é estreito por causa disso. Então, algumas coisas que você fazia antes, que eram pecaminosas, não podem mais serem feitas. Isso é renúncia. Por quê? Quando você faz algo que entristece a Deus, você está obedecendo a quem? A Deus ou ao diabo? Ao diabo, né? Então, se você faz a vontade do diabo, você não é servo de Deus. Porque o servo faz a vontade do seu Senhor. Então, isso vai mostrar quem é o seu Senhor. Então, você quer servir a Deus ou ao diabo? É uma palavra de reflexão, né? Quem você quer servir? Muitas pessoas vão falar, eu quero servir a Deus, mas continuam fazendo a vontade dos demônios. Isso inconscientemente. Então, dessa forma, através dessa distração e de forma inconsciente, o mal tem arrastado multidões para o inferno, para o abismo. Então, é um assunto de muita reflexão, esse assunto que eu estou trazendo hoje, né? É um assunto para nós refletirmos bastante nisso daí. Será que o que estou fazendo está agradando a Deus? Para você saber se está agradando a Deus ou não, você tem que ler a Bíblia. Porque a Bíblia é a bússola que nos leva até a porta dos céus. É como se fosse um mapa, né? E dessa forma, somente através das pisaduras de Cristo. Cristo andou por essa terra. Se nós seguirmos as pisadas dele que ficou no chão, nós estamos no caminho que leva a Deus. É mais ou menos assim, né? Então, meus amados, diante dessa palavra, fica firme com o Senhor Jesus. Aprenda a servir a Deus e rejeite o diabo, né? Rejeite o pecado. Por quê? Quando você está rejeitando, você está dizendo para ele quem é o seu Senhor. E se você tem a Deus como Pai, e se Deus é o seu Senhor, se Ele é o nosso Senhor, então importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Importa obedecer mais a Deus do que aos demônios também, né? E muitas coisas que são feitas de formas ocultas para que o homem não perceba, estão feitas por demônios para que as pessoas venham a cair, tropeçar e nunca conseguirem enxergar a luz de Deus. Por quê? Porque o Deus desse século, que é o espírito, que é o demônio, né? Ele é o Deus com letra minúscula, Deus desse século. Ele cegou a visão dos homens para que não lhes resplandeça a luz de Deus, do Deus verdadeiro. Então, o homem precisa escolher. E ele é uma decisão fácil de se fazer. Mas se ele não estiver atento, ele não consegue tomar essa decisão. Por isso, o inimigo põe as distrações. Através das distrações, a pessoa ela vai se perdendo sem perceber. Amém? Vamos orar então, agradecer a Deus. E se você, a partir de hoje, pretende buscar mais a Deus e se afirmar mais com Deus, eu vou orar por você agora. E o Espírito Santo de Deus vai vir na sua vida e você vai ter um encontro com Deus nessa hora. E você vai precisar, daqui para frente, renunciar ao pecado, renunciar a todas as coisas que causam distrações, em vez de você ficar no celular rodando feed, em vez de você ficar vendo outras coisas, né, que são ruins para a sua alma na internet, você vai pegar a Bíblia e vai ler,
vai orar. Isso vai te aproximar de Deus. Peça a Deus que Ele te salve. Fala, Senhor, eu aceito a sua salvação. Se você aceitou Jesus, está aceitando a Jesus, o que é aceitar a Jesus? É você decidir ser servo de Deus e não mais servo do pecado e nem mais servos do inimigo. Porque quando você faz a vontade do inimigo, você está sendo servo do inimigo. Quando você faz a vontade de Deus, você está sendo servo de Deus. Então, é uma escolha que você tem que fazer. Se você decidiu agora por Deus, vou orar por você. Coloque uma mão no peito, a outra mão para cima, para o céu, e ore comigo assim. Pai querido, poderoso e santo, mais uma vez, Senhor, estou aqui buscando a Tua santa e gloriosa presença. Lava no Teu sangue, livra de todo mal. A partir de hoje, Senhor, eu possa estar no Teu caminho. Venha morar em meu coração. Escreva o meu nome no livro da vida, para que eu possa, Senhor, alcançar a salvação através do Teu Filho amado, Senhor Jesus, que nos foi dado como aliança eterna para redimir a nossa vida e nos dar a graça da salvação. Pai, em nome de Jesus eu te peço, escreva meu nome no livro da vida e que a partir de hoje o Espírito Santo venha me tomar pela mão e me guiar para que eu possa estar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Então, a partir desse momento, houve já uma transformação na sua vida. Mas não para por aí. Você só tomou a decisão. Você precisa caminhar a sua jornada toda na presença de Deus. É o que Jesus disse para aquela mulher, né? Mulher, vai e não peques mais. Então, não é só aceitar Jesus, você tem que não pecar mais. Então, a partir de hoje, que esse seja o marco, o divisor de águas na sua vida. E que a partir de hoje você possa estar firme com Deus. Aprenda mais a palavra de Deus. Leia mais a Bíblia, para que você possa aprender mais e mais do Senhor, para poder agradá-lo e para fazer a sua vontade. Amém?